Olá, seja bem-vindo à Nova Economia, mais um De Olho nos Fundamentos. Você se lembra no último programa que nós falamos sobre duas moedas da velha economia, mas que têm fatores, características que a gente procura para que tornam elas bons investimentos. Elas são moedas desindexadas, não tem muita correlação com outros eventos, são moedas que em grande parte da sua história viveram períodos de deflação ou então inflação muito baixa, ou seja, elas contraíam sua base monetária, elas aumentavam o poder de compra, que são características que a gente busca em moedas. E depois nós explicamos com recursos da nova economia como que você poderia investir nessas moedas. No vídeo de hoje, a gente vai trazer duas moedas da nova economia, ou então dois tokens, qualquer que seja o nome que você prefira, criptomoeda, ativo digital. A gente já explicou aqui no nosso vídeo de introdução do canal, o link também está aqui na descrição, que criptoativo, criptomoeda são gêneros, que a gente está falando de token, que a gente está falando de uma nova forma de ativo, uma nova forma de investir. E no vídeo de hoje eu vou falar de dois desses ativos, de duas dessas empresas que estão resolvendo um problema monetário importantíssimo. Esse problema monetário aí vem desde a época do escambo. E por isso mesmo, por isso tudo, eles têm capacidade de gerar valores. Se eles geram valor, são coisas que você tem que considerar ter no seu portfólio de investimento e que ainda podem estar muito baratas. Mas tudo isso são fundamentos para você poder investir, tudo isso são características boas dessas moedas. Então fica aí, depois da vinheta a gente já começa. Então vamos lá, pessoal. Se vocês se lembram, no meu vídeo que eu conto um pouco da história do dinheiro, eu falo lá que o ouro surgiu para resolver um problema econômico. As economias, os mercados, eles eram muito confusos e não eram dinâmicos. Por quê? Porque as trocas diretas, o chamado escambo, em que você troca uma mercadoria, uma commodity, por outra mercadoria, era complicado, não dava dinamicidade, não dava velocidade que a economia precisava. As pessoas, os seus excedentes de produção, a sua eficiência de produção, aquilo que você acumula para fazer troca lá na frente, ficava muito difícil. Se você tivesse bem perecível, enfim, as trocas não eram eficientes. E o livre mercado, a demanda por ouro, a alta demanda por ouro, fez com que ele se tornasse a principal reserva de valor e o principal meio de troca. Mas tudo isso, vamos lembrar que a característica principal de uma moeda, o que faz algo ser uma moeda, por que uma moeda existe, sua gênese, seu objetivo, sua razão de ser, é ser um parâmetro de troca. Ou seja, possibilitar as trocas indiretas. Eu tenho um headphone, eu tenho algum produto, outra pessoa tem um outro produto, não dá para avaliar quantos headphones valem quantas xícaras e por assim por diante. Então a gente usa o dinheiro para poder parametrizar. O ouro, as moedas metálicas lá no passado foram a primeira forma de dinheiro, porque eles eram muito líquidos, muito demandados. Com o tempo o dinheiro foi evoluindo, ele passou a ser uma abstração jurídica. A gente está vivendo aí um período de mais ou menos 100 anos de uma experiência chamada moeda fiat, moeda de curso forçado, começado lá em 1970 pelo Richard Nixon, quando ele quebrou o padrão ouro. Mas tudo bem, agora a gente já entende um pouco do passado, já tem essa base teórica. Eu vou recomendar para vocês, se você quiser seguir adiante com mais profundidade, o motivo que me fez ver essas duas moedas que eu vou trazer aqui para você como futuro do dinheiro, faz parte da leitura de dois livros que eu fiz. O primeiro é o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard, do austríaco Murray Rothbard. Esse livro eu estou colocando aqui no link da descrição, o PDF e o audiolivro para vocês. Outro livro que é muito importante, que me deu a base teórica para estar falando dessas duas moedas aqui hoje, é A Origem do Dinheiro de Karl Menger, outro austríaco que também falou das origens do dinheiro. Esses dois livros têm conteúdos muito interessantes. Todos dois vão estar disponíveis em PDF, em audiobook. Não precisa se preocupar, direito autoral, etc. Essas já são obras que já são consideradas livres, elas podem ser republicadas sem problema nenhum. Fica aí para quem prefere a leitura. Tá o PDF, para quem prefere o audiolivro, tá o audiolivro. Esses são livros curtinhos e uma hora você senta, você consegue ler os dois. Mas sem mais delongas, vamos apresentar as duas moedas de hoje, duas moedas da nova economia, dois tokens importantíssimos. Vou trazer para vocês quais são as características que fazem essas duas moedas tão interessantes, fazer um pouco de análise de fundamentos, vou passar um pouco na parte do preço. Vou começar abrindo o site aqui da primeira, vamos para a tela do computador. A primeira é a Ripple.
Eu sei, muita gente que já conhece de criptomoeda vai apresentar suas críticas em relação à Ripple. A outra moeda é a Stellar. A história da Stellar, inclusive, foi uma bifurcação, um fork da equipe original da Ripple que achava que criptomoeda não podia ser centralizada. Eles criaram um projeto. Na essência, os dois projetos se propõem a ser o seguinte. A Ripple, só fazendo aqui um parênteses, a Ripple ela tem duas vertentes. Tem a parte que ela trata de câmbio, que é a empresa Ripple, que ela já está cheia de clientes. Você vê aqui no site deles, tem o Itaú, Azimo, Pontual, Manfig. Eu sei que eles já têm clientes pelo mundo inteiro. Tem a Bitec, já tem MoneyGram, gente por aí afora usando a tecnologia de Ripple, a RippleNet, para resolver parte do câmbio. A XRP, por si só, que é a moeda, o token da Ripple, tem outras finalidades. A XRP, o Baibank usou ela no começo da sua história, ficou na dúvida ali entre XRP e Stellar. Mas antes de mais nada, eu vou explicar o que essas duas moedas têm em comum, depois eu explico a diferença. Bom, tanto a XRP quanto a Lumen, XLM, que é a unidade, o token da Stellar, que é a empresa, assim como a Ripple é a empresa, se propõem a resolver o problema de parametrização de trocas entre ativos. Nessas duas blockchains você pode tokenizar qualquer tipo de produto, inclusive moeda. E o mais interessante delas é que elas acham o caminho onde não há trocas necessariamente pareadas, dispares. Quer dizer o seguinte, imagina que eu sou uma pessoa que só tem o real e chego em algum lugar, obviamente que a gente está falando aqui de pagamentos digitais, tá? Não estamos falando de papel moeda, pelo amor de Deus. Mas chego num lugar e quero fazer um pagamento, chego lá no Japão, o japonês só aceita ien. O que eu vou fazer? Não fiz câmbio, não fiz nada. Bom, esse problema acaba se você tiver implementado a tecnologia tanto da XLM como da XRP, Stellar e Ripple, respectivamente. Porque ela traça uma rede dessas trocas dispares e faz com que a troca aconteça. É basicamente o seguinte, quando eu vou fazer meu pagamento em real para aquela pessoa que quer receber em ien, ele vai trocar meu real por dólar, o dólar por yuan e o yuan por ien, até que chega naquela ponta na pessoa final e ela faz isso. As duas moedas fazem isso numa velocidade e uma eficiência absurda. Elas fazem a transação toda e entregam na ponta final o valor que a outra pessoa pediu e descontam de mim o valor que foi necessário para fazer todas essas transações, mas sempre da maneira mais barata. Quanto menos trocas forem necessárias, mais barata a transação fica para mim. Mas o importante é que o emissor na ponta final que queria receber em ien, recebeu lá em ien. Essa tecnologia ela é interessante demais, pessoal. Pensem vocês que como a moeda quer resolver um problema de parametrização nas trocas, entre trocas diretas que eram inviáveis e a gente precisa usar um recurso para troca indireta, passou a usar a commodity mais líquida da época, que era o ouro, mais demandada, foi evoluindo para o conceito de chegar hoje. Com a XRP e com a Stellar, esse problema está resolvido. Significa que eu posso emitir tokens de café e na outra ponta tem pessoa querendo carro, sei lá, a pessoa só tem carro, ela consegue, através da tokenização, dessas trocas acontecendo nessa rede, fazer com que essas trocas aconteçam de maneira direta, utilizando tecnologia. Você pega coisas que são pares, que são trocas diretas e indiretamente, por meio da tecnologia, faz aquilo tudo acontecer. A gente está falando aqui do dinheiro simplesmente poder ser resolvido esse problema. É uma tecnologia que eu particularmente gosto demais, porque ela abstrai o conceito de dinheiro, não importa se você está usando dólar, não importa se você está usando ien, não importa se você está usando dólar canadense, libra, e também não importa a moeda que a outra parte quer receber. Essas duas tecnologias permitem a realização da troca em questão de segundos, de uma maneira muito segura, tudo registrado em blockchain. Agora, pessoal, qual é a diferença entre a XRP, a Ripple e qual é a diferença para a XLM, a Stellar? Lá atrás, o Baibank optou, quando a gente começou a usar a tecnologia blockchain para criar as carteiras digitais, foi uma das primeiras coisas que a gente fez como empresa, a gente optou por usar a Ripple, simplesmente porque a Ripple já começava a ser utilizada por bancos, havia menos resistência ali no mercado financeiro tradicional, que era onde que na época a gente se inseria. Pois bem, a principal diferença entre a Stellar e a Ripple, que fizeram inclusive essas equipes que estavam lá no core de desenvolvimento da Ripple brigar e se distanciarem e cada um tocar o projeto, é a questão de uma ser uma blockchain permissionária privada e a outra ser uma blockchain pública, mais parecida com a do blockchain do Bitcoin. Na Stellar especificamente,
qualquer tipo de pessoa pode se ligar e se tornar um nó da rede. Você pode plugar, você pode fazer parte ali daquela rede, daquelas transações e contribuir, e minerar, e usar as carteiras e etc. A XRP, a Ripple, ela é uma blockchain permissionária, você precisa ter autorização para subir um nó da rede. A Ripple controla a maior parte dos data centers, apesar deles serem distribuídos. Ela é uma blockchain privada. E por um lado, tem gente que fala que isso é mais seguro, tem gente que entra no aspecto falando que a outra é mais segura, que aqui tem um aspecto muito do amor pelo conceito que o Satoshi Nakamoto trouxe de ser totalmente descentralizado, não ter intermediário. Aqui, no caso da Ripple, a gente tem a empresa intermediando a questão de poder ou não fazer a transação, entrar lá e tudo mais. Mas, bom, a gente não quis na época lá do Buybank entrar muito nesse debate, não faria muito sentido para isso. A Ripple já estava mais madura, já tinha mais tempo de estrada que a XLM, por isso a gente adotou a XRP naquela época. Inclusive, no futuro, a gente pensa em mudar para... Desculpa, a gente adotou a XRP lá naquela época, a Ripple, mas a gente até pensa em mudar lá no futuro um pouquinho para a Stellar, talvez faça sentido. Vamos ver, são decisões para o futuro. Mas vamos lá, pessoal. Como que você usa as moedas, a XRP e a XLM? Elas têm alguns usos que são comuns, então fica fácil explicar. A primeira coisa, ambas existem unidades limitadas, a emissão é muito alta, depois eu entro no detalhe de cada uma dessas moedas, mas aí o ponto é o seguinte, você usa a XRP1 para pagar as taxas dessa transação dessa rede. Ou seja, você fez a troca lá atrás que eu falei real por ien, você quer real, é outra pessoa que quer receber ien. Durante essas trocas aí, você vai pagando um pouquinho de taxa nessas transações. Ela também serve como o par comum entre todas as moedas, ela tem os books conectando tudo isso. Então ela ajuda a trazer esse parâmetro. Ela serve também para ativar as carteiras, as chaves privadas. Essas carteiras elas são ativadas quando você deposita um pouquinho da criptomoeda do token lá e esse token fica retido enquanto a carteira está sendo usada. E quanto mais trocas você quer fazer, quanto mais pontos você se conecta, maior é a quantidade de tokens que você tem que deixar lá à disposição para que tudo isso aconteça. Esses aí são basicamente os usos dos tokens, eles podem evoluir, mas pensando na lógica da nova economia, economia de rede, economia descentralizada, economia que as pessoas se conectam e fazem parte, os tokens começam a fazer sentido como ativos investíveis, porque eles vão se tornar escassos. Na medida que as carteiras forem sendo mais usadas, a quantidade de tokens vai diminuir. Na medida que você for pagando taxas, a quantidade de token vai diminuir. Mas, pois bem, falando um pouco especificamente aqui da Ripple, que está aberta na minha tela esse tempo todo, a gente sabe que a Ripple tem vários clientes, são projetos globais, a MoneyGram usa, o Itaú usa, o Santander usa. Eu sei que para parte de câmbio eles têm produtos muito interessantes. A Ripple tem muitos recursos à disposição para desenvolvedores, a nossa equipe desenvolveu muita coisa em cima de Ripple, a tecnologia funciona muito bem, o desenvolvimento não foi tão complexo. Foi bem interessante, a gente chegou a desenvolver um aplicativo de meio de pagamento que fazia isso. Eu fazia pagamento em qualquer coisa e a outra parte recebia em qualquer coisa. A Stellar, como a gente já colocou, tem essa principal diferença da Ripple, ela é 100% livre, qualquer um pode entrar, não é uma blockchain permissionária, tem as mesmas características, faz as mesmas coisas. Não sei hoje em como que está em termos de desenvolvimento, exatamente critérios tecnológicos, porque a gente não entrou ainda no desenvolvimento com coisas em cima da Stellar, mas tem muita gente usando. Olhando um pouco aqui dos aspectos técnicos, dos fundamentos da XRP especificamente, hoje uma XRP, na data de gravação desse vídeo, dia 2 de maio, está custando 22 centavos de dólar. Eu lembro que da primeira vez que eu comprei XRP lá no ano de 2017, custava 19 centavos de dólar, depois ela chegou, quer ver? Bater aqui, o recorde histórico dela foi 3,84, 4 de janeiro de 2008. O retorno que a gente está falando aqui de 3.686% desde a primeira do ICO dela, vamos chamar assim, lá atrás, ela foi lançada e desde então deu de retorno para os investidores 3.686%, ainda há muita base para poder crescer. Total do market cap dela hoje a gente está falando aí de 9 bilhões de dólares, é relativamente muito pequena, apesar dela ser a terceira do ranking, como vocês podem ver aqui. Total de suprimentos, né, são 100 bilhões de XRPs, hoje tem 99 bilhões em circulação. Eu falei para vocês que algumas XRPs são queimadas, aliás, é bem importante dizer isso,
na hora dos FIIs, na hora que você paga as taxas para ocorrer essas trocas, as XRPs não vão para o caixa da empresa, elas são queimadas, elas são eliminadas, param de existir, é uma moeda deflacionária. Continuando aqui, a gente vê aqui o preço mais alto da história, que a gente falou, o preço mais baixo da história, 0,02 centavos de dólar. Aqui valores dos gráficos. Vamos entrar nos mesmos dados aqui da Stellar. O site deu um probleminha para carregar, a gente já carrega aqui de novo para vocês. Preço hoje da Stellar, 7 centavos de dólar. Stellar ROI, 2.415%, vou até comparar aqui com o Ripple, 3.686%, então você vê que ainda só de comparar assim com a Ripple, a XRP, ela ainda tem espaço para crescer, é a 11ª no Market Rank, que está hoje com capitalização de 1,5 bilhões. Gente, esses valores são muito pequenos, 1,5 bilhões de dólares não é nada. A maior parte das empresas, todas as empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos valem bem mais do que isso. Isso é muito pequeno. A maior parte das empresas listadas aqui na Bovespa do Brasil vale mais do que isso. Isso é muito pouco, tem muito espaço para crescer, pensando que a XRP e a XLM são o futuro do dinheiro. Elas resolvem um problema antiguíssimo, o problema do escambo, da dificuldade de se fazer escambo. Daqui para frente, se essas tecnologias forem implementadas, você não vai se preocupar. Você vai viajar daqui do Brasil com o seu real, vai chegar em qualquer país do mundo, não vai pensar em fazer câmbio, porque a troca vai acontecer. Mas retomando aqui, market cap 1,5 bilhões, total de suprimento, ela tem um suprimento relativamente menor, 50 bilhões de unidades, também uma moeda deflacionária com aquelas mesmas outras características que a gente já trouxe para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos passar aqui agora, estou gravando, mostrando aqui para vocês, um gráfico em que eu comparo o preço da XRP e da XLM com o Bitcoin. Eu quero saber se existe alguma correlação. Por que eu estou fazendo isso? Você deve estar se perguntando nesse momento, beleza, Theo, vale a pena ter as duas na carteira? Bom, nós no Buybank hoje temos a XRP, ainda não temos a XLM, porque a proposta de valor das duas é a mesma. A gente entende que o motivo delas gerarem valor como ativo investível é o mesmo. Eu sei, existe o debate da questão da blockchain, não vou entrar nisso, a gente precisa tomar decisão fria. Ah, mas e aí, por que não coloca as duas então se tem esse debate da questão da permissionária, da questão da blockchain pública e tudo mais? Bom, se vocês forem olhar esse gráfico, comparando o preço das duas, aqui na linha azul, a gente está falando da XRP, na linha vermelha a gente está falando da XLM, vocês vão ver que em muitos momentos, eu abri aqui embaixo no gráfico para vocês, um índice de correlação, você vai ver aqui, eu estou abrindo um gráfico de 1 ano, depois eu vou abrir num período de um tempo menor, aqui agora de 6 meses. O que a gente consegue ver nesses gráficos, nesse gráfico aqui, pessoal, é o seguinte, nesses períodos de tempo aí, a XRP e a XLM, por muito tempo, elas têm uma correlação quase perfeita. O que quer dizer? Olha aqui, ó, 15 de agosto de 2019. Esse índice de correlação que eu abri aqui está marcando 0,85. Se fosse correlação 1, era correlação perfeita. Quer dizer que elas se comportam em termos de preço de maneira muito parecida. Volto a dizer, para nós não fez sentido manter as duas encarteiradas, elas têm a mesma proposta de geração de valor e quando a gente foi olhar isso aqui para montar o portfólio, viu que elas se comportam com correlação positiva, quase próximo de 1. Durante alguns momentos elas têm correlação negativa, a gente vê aqui abaixo de 1, menos 60 foi aqui em julho do ano passado, menos 0,99 foi uma das correlações mais negativas, mas há muitos períodos de correlação positiva, quer dizer que quando uma sobe, a outra sobe, quando uma cai, a outra cai. Em alguns momentos a gente teve correlação negativa, sim, os gráficos, as análises mais detalhadas que a gente viu, é que a correlação delas, a média, no final das contas, não vale a pena, elas se comportam muito parecido, uma sobe, a outra sobe. Aqui esse gráfico a gente está mostrando para vocês XRP, XLM em comparação com o BTC, todos a gente sempre procura usar a Binance para poder levantar esses dados. E nesse outro gráfico aqui, a mesma coisa em relação ao dólar. Óbvio que o preço dessas moedas em dólar é muito afetado pelo preço do Bitcoin com o dólar, mas aqui a gente vê a mesma coisa. Olha como esses períodos aqui são grandes de correlação positiva, bem maior do que 0, muito próxima de 1, a gente chega aqui em 0,9. Não vale a pena, na nossa opinião, manter no seu portfólio as duas moedas. Para nós que fazemos gestão de um capital maior, estamos usando dinheiro de cliente, tem nosso dinheiro também, mas a gente não viu sentido. Pode ser que em algum momento haver essa diferença
propriamente entre blockchain pública e blockchain permissionária e blockchain privada faça algum sentido, mas para nós nesse momento não faz. Vocês estão vendo aí que ela tem correlação positiva durante muito tempo e que no final das contas, para a gente é uma ou outra, mas a proposta de geração de valor, sim, vale a pena você olhar para elas e tomar a decisão com todas as informações que você consegue levantar e ver se você coloca um pouquinho aí no seu portfólio. Beleza, pessoal? Só então para retomar, XRP, XLM são o futuro do dinheiro, elas resolvem um problema clássico, elas têm geração de valor, mas busquem mais dados, procurem saber, vejam se vocês compactuam com as ideias, leiam a base teórica que eu li antes de tomar a decisão de investimentos, mas eu acredito bastante que podem não ser essas duas empresas, mas esse conceito de achar o caminho numa rede descentralizada e permitir a troca entre pares que não se conversam é o futuro do dinheiro. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, curte, compartilha, principalmente se inscreve no canal que você ajuda demais a gente. Muito obrigado e até a próxima.